mamães de primeira viagem! Eu me chamo Denise, eu sou mãe de primeira viagem. Estou aqui para contar para vocês como essa mocinha linda aqui nasceu. Toda a minha história e toda a situação em que, desde a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, até os dias atuais. E no vídeo anterior eu estava falando sobre os percalços que eu passei, né, do primeiro exame mais importante dela. Se não assistiu, vai lá e assiste, que é muito importante para dar sequência na história, tá? Para vocês entenderem um pouco mais do que vai acontecer agora. Bom, eu tive que me controlar muito, né, antes, porque eu tive medo de perder o bebê, eu tive medo de ter feito alguma coisa errada. Passa um milhão de coisas na nossa cabeça, né, principalmente depois que você passa dos 30. Eu não sei você aí, como é que você tá, a sua situação, mas não se deixe levar, porque em alguns momentos, assim, às vezes eu quase me deixava levar, falei, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ter o que ser, vai acontecer o que tem que ser, né? E orava muito, pedia para Deus estar no controle de tudo, né? E então, assim, eu tentava me manter em controle sempre, mesmo quando o exame deu errado e eu não consegui fazer o cálculo, né, da nuquinha dela. Eu tentei me manter calma o máximo possível. Bom, estava tudo bem, né? Estava tudo encaminhado. Olha meus fios brancos, gente. Enfim. A Johanna, agora eu coloquei ela pra dormir, ela já almoçou. E agora é a hora do cochilo dela. Então eu vou ver se eu consigo gravar aqui o vídeo inteiro falando sobre a questão do médico, né? Tava tudo lindo, maravilhoso, ele me atendeu super bem, né? Nessa troca do médico que eu fiz ali. Pra quem não viu, a primeira eu não tive contato, eu só tinha contato com a secretária dela. Ela que me mandava fazer os exames, mandava fazer as coisas. E eu troquei para um outro médico muito bom, mas ele falou assim para mim, Denise, vamos fazer um exame, que eu falei assim para ele, tem como eu fazer o ecodoppler, né? Quando que faz? Ele falou, acho que se eu não me engano era no quinto mês de gestação. Ele falou, a gente faz, se você quiser eu posso pedir. Eu falei, pede. E porque a gente pesquisa muito, né? Comecei, falei, então tá, então vamos fazer. Fui fazer o exame e aí foi mais um susto, né? Minha gravidez foi cheia de sustos, assim, foi uma luta de autocontrole o tempo inteiro. E nesse exame que a gente foi fazer foi muito... Ai, gente, tem médico que não sabe falar com você, sabe? A gente foi fazer, e a Johanna, ela já tava numa parte que inclusive era uma parte assim que ela começou a se movimentar e eu sentia ela. A primeira vez que eu senti ela foi, nossa, foi muito, muito, muito gostoso mesmo, assim, foi estranho, eu me assustei, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso. E ela já tava ela tava maior, ela tava se movimentando bastante. E no dia do exame ela mexia muito. Toda vez que ia fazer ultrassom, né, quando ia passar o ultrassom na barriga, a Johanna mexia demais, ela parecia que fugia do aparelho, né? Acho que vários bebês devem fazer isso. Porque deve ser ruim, né? Ficar te cutucando ali. E ela tava assim. Ela tava muito agitada. Eu acho que é porque eu tava um pouco preocupada, né? E ao mesmo tempo que tava, não tava, né? E o médico foi super educado, mas ele não falava nada. Ele só falou assim, nossa, ela mexe bastante. Eu falei, ela mexe, hoje ela tá mexendo bastante. E ele falou, mas eu não tô conseguindo pegar a veia dela, não tô conseguindo ver a veia do coração. Aí a gente que é mãe, né? A gente meio que pira nesse momento. E eu comecei a respirar fundo, comecei a fazer uma oração. E a partir daí ele conseguiu fazer os exames, ele ficou um bom tempo quieto, não falou nada. E ele falou, você tá tomando alguma medicação? E na época eu tava tomando medicação pra dor, né? Porque eu comecei eu tenho tendinite nos ombros, tenho bursite inflamada, tem um monte de coisa que mais pra frente eu conto. Enfim, eu tava com dor e eu precisava tomar algum remédio pra tirar dor. Eu não gosto de tomar remédio, mas eu tava num momento muito crítico, assim, que eu não tava conseguindo me movimentar. E o médico me indicou tomar uma medicação pra dor. Leve, uma medicação leve. Tomei. Eu falei, tô tomando tal medicação. Ele falou, talvez seja por causa da medicação. Eu falei, o que é por causa da medicação? Ele falou, olha, ela tá com como é que ele usou o termo? Um espessamento diferente da veia dela. Então eu sinto muito, mas não tenho o que fazer. Gente do céu, nunca falo um negócio desse pra mamãe. Sinto muito, parece que teu filho já tá morrendo. Eu quase tive um treco. Falei, como é que fala desse jeito, né? Mas eu fiquei séria, olhei pra ele, tá, mas o que isso quer dizer?
E aí ele explicou que o coração dos bebês, né, quando a gente tá grávida, ele tem 3 veias, são 3 veias, né? E uma delas, ela é específica para o bebê conseguir respirar na água, né, no líquido amniótico. E essa veia, quando o bebê nasce, essa veia ela fecha, ela simplesmente desaparece. Só que essa veia ela só tem que fechar quando o bebê nasce. Quando o bebê nasce, passa alguns dias, essa veia ela fecha automaticamente, é algo assim que ninguém fica verificando, ela simplesmente fecha. Só que a da Johanna, eu tava com... Como é que era? Eu tava com 35 semanas e ela tava com o coração como se fosse 37. Então, tava adiantada, né, o fechar da veia. Eu quase tive um treco. Aí ele falou, você evita chocolate, suco de uva, medicações, chá verde, chá mate. E eu não tava fazendo nada disso. Eu não tava, minha alimentação foi super saudável. Primeiro que no começo eu passei muito mal, né? E eu vivia de água de coco e bolachinha de água com água e sal, né? Porque eu não conseguia comer mais nada. E depois eu comecei a me alimentar melhor, mas eu comecei a realmente me alimentar melhor. Eu comi muito bem, eu não comia porcaria, não ficava me acabando de nada. Então foi um susto muito grande. Falei, bom, a única coisa que eu tô fazendo é o remédio, né? Ele falou, para de tomar o remédio e repete o exame daqui uma semana, se eu não me engano. Era 1 ou 2 semanas. Ele falou, repete o exame e vamos ver como é que vai ser. Beleza. Fui, remarquei o exame, que remarcar foi ai senhor, foi um caos. Ah, não tem horário, não sei o que. Eu falei, não, mas o doutor pediu pra eu... Nossa, enfim, gente. Que ainda tinha mais esse estresse, né? Que você tem que saber lidar com essas coisas, porque acontece, né? E fui repetir o exame. E aí, mais uma vez, ele falou, sinto muito, mas não tenho o que fazer. Vontade de dar na cara dele, mas tudo bem. E eu falei, e agora? Como é que vai fazer isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu não sei. Cheguei no meu médico, né, no obstetra, e falei, olha, aconteceu isso. Ele olhou os exames e falou, não, tá tudo bem, isso aqui é normal, ela tá bem, ela tá respondendo bem, a gente vai verificando, tá tudo em ordem. Mas eu fiquei um pouco incomodada, né? Eu fiquei inquieta. E depois disso aconteceram outras coisas, né, que eu vou contar no próximo vídeo, que senão vai ficar muito longo. Mas foi um jeito de receber a notícia assim, que não foi legal. Por isso que a gente tem que ter um autocontrole muito grande, né? E pensar sempre no melhor. Senão a gente desmonta. Então, se você passou por uma situação assim, ou tá passando, seja firme. Seja firme e você vai ver que tudo tem um jeito. Tudo na vida tem um jeito. Eu sempre penso assim pra não surtar. Porque realmente as coisas acabam se ajeitando de um jeito ou de outro. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me assistir. Compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa dessa informação em algum momento da vida dela. E te vejo na próxima aula. Que aula, Denise? Que louca, gente, eu dou aula, tá? Então, te vejo no próximo vídeo. Beijo, até!